pessoal, então nós vamos falar sobre o ar atmosférico, continuando o nosso estudo, né? Falando das modificações na atmosfera. Então nós vamos iniciar, né, uma parte do nosso estudo para estudar as consequências da redução da camada de ozônio na estratosfera. Antes nós vamos adentrar para explicar, né, a questão do efeito estufa e do aquecimento global, para depois chegarmos na nossa camada de ozônio. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, é algo que ocorre de modo natural, né, há vários anos, conforme pôde ser formada essa camada de gases, né, em volta do nosso planeta, constituída especialmente de gás carbônico. Então, esse fenômeno ele está relacionado com a retenção de parte da energia solar por gases da atmosfera, o que permite manter aquecida a superfície terrestre. Então, o Sol ele emite raios, né, chamados raios solares, que parte deles são capturados na forma de calor, né, e retidos no nosso planeta a partir dessas camadas de gases que estão aqui em volta. Outra parte vai ser reemitido, né, para o espaço. Então, 30% é refletido, né, para o espaço desse calor que veio a partir dos raios solares, e 70% é absorvido, né, seja pelas águas, pela atmosfera, pelo solo e pelas plantas. Nós também, animais, absorvemos um pouco, né, a gente sente a nossa pele mais quente conforme a gente vai sendo exposto aos raios solares. Então, a gente observa aqui nesse esquema, né? Essa flecha aqui, a letra A. A radiação solar atravessa a atmosfera. Então, a partir do Sol, entra em contato com a nossa atmosfera, atravessando, então, essa camada e chegando aqui nessa superfície do nosso planeta. A maior parte da radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece ela. A letra B, né, alguma da parte, né, da radiação solar é refletida, então a gente observa essa flecha aqui voltando, né, reemitindo os raios solares que foram emitidos pelo Sol, retornando ao espaço. E a letra C, a gente vai ver que parte da radiação infravermelha, que se dá na forma de calor, é refletida pela superfície da Terra e volta novamente para a atmosfera. Por isso a gente acaba acumulando mais calor do que perdendo ele, né, para o espaço. Bom, gases como o gás carbônico, que a gente já comentou, e além dele temos o gás metano, presentes na atmosfera, absorvem parte dessa energia e a enviam de volta para a superfície. Essa troca contínua impede que o planeta esfrie demais. Então, retendo um pouco desse calor, a gente vai ter uma temperatura mais estável no nosso planeta. Claro que é uma soma, né, de temperaturas daquelas mais baixas das mais altas, né, uma média delas possibilita, né, que a gente perceba que há uma estabilidade de temperatura. E isso faz com que determinados seres vivos possam vir a ocupar o nosso planeta, né? Bom, agora, o aquecimento global é o aumento, né, ou a intensificação do efeito estufa. O aquecimento global, então, é o aumento da temperatura, ou também chamado de intensificação do efeito estufa, no qual a temperatura média ela está aumentando gradativamente e observou-se especificamente ao longo dos últimos 100 anos, que é quando houve maior atividades, né, envolvendo indústrias, desmatamentos, utilização excessiva de energia para a produção, né, das tecnologias que a gente acaba utilizando, né, celulares, equipamentos, né, como celulares, também as roupas, brinquedos, vários objetos feitos de plástico, né, vindos todos de destruir, né, ou enfim, pegar,
retirar esses recursos naturais e transformá-los nesses objetos, nesses produtos. E isso fez com que aumentasse a emissão de gases, né? Então, uma indústria emite, vocês já devem ter visto, emite bastante gases tóxicos, como o gás carbônico e o gás metano. O excesso desses gases no ambiente, através da queima do petróleo, enfim, para a fabricação do plástico, por exemplo, ou mesmo para a fabricação da gasolina, né, faz com que aumente esses gases circulando na atmosfera e eles retenham mais calor vindo do Sol. Por isso, o aumento da temperatura do nosso planeta. Bom, aqui nós temos, né, os gases relacionados, então, radiação solar refletida pela Terra de volta ao espaço, radiação solar absorvida pela superfície da Terra, aqui em laranja, e em vermelho, radiação infravermelha refletida pela superfície. Então, da superfície vai para a atmosfera e volta, retorna. E aí a gente vê essas atividades humanas que a gente comentou, né? Então, utilização de meios de transporte, as luzes e equipamentos que a gente utiliza nas nossas residências, né? E também nas empresas e escolas. O desmatamento para a produção agrícola, para a instalação de indústrias, né? Faz com que haja um aumento, né, de produção, de emissão desses gases pela queima, né, dos combustíveis fósseis, que no caso especificamente a gente pode falar do petróleo e do carvão, pelo desmatamento para construir hidrelétricas, que também vão fornecer energia para ligar os equipamentos, né? Assim como o desmatamento ou mesmo queima das florestas para a produção, né, de alimento, por exemplo, soja, arroz, milho, feijão, e também criação de animais. Bom, além dos gases que são emitidos por diversas fábricas e também pelos automóveis, existem aparelhos, né, instrumentos que até já foi proibido, mas enfim, por um tempo foram liberados, chamados aerosóis, né, que liberavam, né, diversos gases aqui, diminuindo a camada de ozônio, fazendo com que ela fosse degradada. E aí, nesse caso, os raios solares permeavam mais facilmente, né, chegando à atmosfera e depois à superfície terrestre. E aí os animais e plantas sentem mais, né, esses raios que eles estão intensificados. Aqui só para introduzir um pouco da camada de ozônio. Então, é uma outra camada de gases, no caso o gás ozônio, que protege os seres vivos dos raios ultravioleta que prejudicam as células, né, no caso especificamente o DNA, que é o nosso código genético, né, onde tem as nossas informações hereditárias. Então, quando essa camada está destruída por excesso de substâncias tóxicas, os raios solares penetram mais fortemente, né, na superfície terrestre e especificamente sendo prejudicial aos seres vivos. Bom, então a gente vê aqui ações antrópicas, ou seja, ações que o ser humano faz, né, como, no caso, queima de combustíveis fósseis por veículos e o desmatamento, mas também alterações na atmosfera, né, ou melhor, causas naturais, né, que, no caso, erupção de vulcões também liberam gases tóxicos e que intensificam, então, né, o efeito estufa, aumentando, então, essa temperatura global por haver um excesso de gases que mantém aqui os raios que vêm do Sol. Bom, o gás metano, que é um dos gases que intensificam o efeito estufa quando em excesso, advém de atividades, né, como o cultivo aqui de alimentos, também aqui criação de animais,
desmatamento para fazer hidrelétricas, e também são gases provenientes, né, de decomposição de matéria orgânica em lixões e em aterros. A criação de animais também, ao ter vários animais, né, como os gados, eles acabam liberando esse gás como por processo da sua digestão, né, e traz problema, então, para a manutenção da temperatura mais estável e não tão quente. Bom, agora com relação ao controle de aumento, né, dessa temperatura, com o aumento do aquecimento global, o que é possível fazer? A gente sabe, então, que é necessário queimar combustíveis para obter energia, né? Seja para manter ligados os equipamentos, para fazer funcionar o chuveiro, né, no caso, para tomar banho. E é possível, então, diminuir o consumo, né, para evitar que esse aquecimento global ele seja intensificado cada vez mais, que ele retroceda um pouco. Então, para isso, a gente precisa ter ações mais conscientes, né, a fim de diminuir esse consumo. E aí a gente pode pensar, então, utilizar um meio de transporte público, em vez de cada um estar num carro, né? Quando possível, em distâncias mais curtas, utilizar bicicletas ou mesmo ir a pé. Utilizar sacolas retornáveis para evitar que sejam produzidas novas sacolas plásticas e sacos plásticos, porque isso também para a produção disso é necessária energia, né? Tu vai estar utilizando o petróleo que foi retirado da natureza e vai ser liberado lá na fábrica, na hora de produzir o plástico, vários gases tóxicos. Então, a gente pode evitar isso ao utilizar esta sacola aqui, que vai ser utilizada para diversas vezes, até que ela se rasgue, dependendo, dá para até costurar um pouquinho, né, e voltar a usá-la. Bom, também diminuir o tempo de banho ou mesmo de consumo de água em casa em várias outras ocasiões, né, como lavar as mãos, né, escovar os dentes, enfim, tudo mantendo a torneira, o uso dela, né, da água, o menor tempo possível, né? Então, são pequenas ações que, se todo mundo fizer, já ajuda bastante. E o principal é consumo consciente. Então, a gente comprar realmente aquilo que é necessário, né, com o menor número de embalagens que envolve o produto. Se possível, depois repassar para outras pessoas, não simplesmente colocar na lixeira, né? Ou mesmo dar um destino correto em casa também, né? Na hora de fazer, encaminhar para reciclagem, né? Verificar com a prefeitura se é recolhido resíduos sólidos, né? Que dia da semana que passa o caminhão, para a gente evitar que haja todo aquele lixão acumulado produzindo gás metano, né, que a gente evite que mais indústrias peguem mais recursos do ambiente para a produção de produtos que, no fim, vai acabar não sendo necessário, né? A gente vai acabar só porque está na moda, né? E isso não é um comportamento que condiz com quem, né, acha que é necessário cuidar do planeta, né? Até porque, mesmo que não se ache necessário, né, o planeta já está respondendo a aumentar essa temperatura, a gente sentir mais, né, o calor, os gases tóxicos. Então, a gente tem que tentar tomar uma dessas ações aí e reivindicar também para que o governo pense em novas estratégias, né, proibindo empresas que poluem demais, né, enfim. Bom, a atividade dessa semana, então, cite 2 causas da intensificação do efeito estufa. Então, causas podem ser naturais ou causas antrópicas que o homem causou, que intensificam o efeito estufa, que ressurge, então, o aquecimento global, aumentando a temperatura global. 2 causas. Pode ser uma, né, natural e uma antrópica, ou 2 antrópicas ou 2 naturais, certo? Bom, e no caso, sendo vocês citando causas antrópicas, né, para cada uma delas, vocês vão indicar formas de reverter essas causas. Que, sendo causas que o ser humano causou, é possível buscar ações que revertam, né, que diminuam
os efeitos, né, dessas causas. Então, que o aquecimento global não seja tão acelerado. Se for natural, é um pouquinho mais complicado, né, da gente tomar alguma providência. Certo? Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção e até mais.